Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Denilson e juntamente com a Manuela fazemos parte do projeto Residência Pedagógica na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Lions Club e hoje iremos levantar pontos sobre a BNCC, o conceito geral e as competências da CNT. Os contentes da BNCC na prática, né? Primeiramente, o que é a BNCC? A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular e ela define os direitos de aprendizagem de todos os alunos do Brasil, Mas esta política pública ela ainda gera muitas dúvidas sobre a sua importância e também sobre as mudanças que ela traz para a educação, Que a BNCC ela determina os conhecimentos e habilidades essenciais que todos os alunos e as alunas têm o direito de aprender, É um conjunto de orientações que deverá nortear os currículos das escolas, tanto das redes públicas e das redes privadas de ensino, E isso quer dizer que na prática, independente da região, de raça, de classe econômica, todos os estudantes do Brasil eles devem aprender as mesmas competências e também as mesmas habilidades, durante a sua vida escolar. E a construção da base, como é que aconteceu. Ela teve início a sua elaboração já no finalzinho do ano de 2014, porém ela só começou a ser discutida com mais ênfase, no ano de 2015, e ela foi debatida ao longo de diversos governos e gestões, e assim foi recebendo milhares de contribuições em consultas e também em audiências públicas, onde a sociedade, participou com mais de 12 milhões de contribuições nessa primeira versão, sendo que metade dessas contribuições veio de 45 mil escolas. Já a sua segunda versão, que aconteceu em maio de 2016, que aconteceram diversos eventos em todos os estados do país, Esses eventos se deram através de seminários e que estes seminários eles foram organizados tanto pela COSED e também pela UDIME, cerca de 9 mil pessoas, tanto entre educadores quanto entre alunos, Eles debateram o documento em detalhe. E só em abril de 2017, que começou a chegar na sua terceira versão, a sua terceira etapa, onde foi entregue, ao Conselho Nacional de Educação, o CNE, que o mesmo ouviu a opinião do Brasil, em uma nova rodada de seminários regionais que aconteceu em todos os estados. E assim, em dezembro do mesmo ano de 2017, a BNCC foi homologada, através do MEC e passou a valer em todo o país, E o que isso quer dizer, O que isso vai mudar de fato na educação? Vai mudar bastante coisa, Porque ela vai potencializar as políticas educacionais, que são muito importantes e que juntas irão ajudar tanto a reduzir a desigualdade e também vão garantir, os direitos de aprendizagem. Aqui temos alguns pontos muito importantes, que são fundamentais, para que cada professor ele esteja preparado, e esteja apoiado para garantir tanto as aprendizagens em sala de aula, e que vai fazer com que cada aluno ele tenha o direito de aprender, que é o essencial para a BNCC, que no caso é a sua formação inicial, depois disso vai passar por concurso, depois disso currículo local, vai continuar na formação continuada, depois usando recursos didáticos e por fim avaliações, Aí aqui nós temos dados de um estudo de experiências que aconteceu tanto nacionalmente quanto internacionalmente, e que apontou os 5 passos que são fundamentais para uma implementação mais eficaz, que no caso se dá início pela comunicação para o engajamento, após isso a criação, ou a adaptação de currículos locais, depois a formação de professores, dos passos muito importantes. Depois disso, o alinhamento de recursos didáticos e, por fim, o alinhamento de avaliações.
temos dois pontos agora muito importantes, né, que também descrevem a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC ela não é somente um currículo, né, mas sim um orientador curricular. Cabe aos estados e municípios a elaborarem seus currículos a partir dos princípios e aprendizagens definidos por ela e também do regime de colaboração entre cidades e estados. Né? Aqui tem uma fala. Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, né, enseja o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo e que também seja balizadora, né, da qualidade de educação. BNCC, no ano de 2017, na página 8. O segundo ponto, nessa configuração, para além de orientarem atribuições pedagógicas, né, que são adaptadas para o trabalho na realidade de cada escola, os currículos estaduais e municipais funcionam como ferramenta de gestão para a implementação e o acompanhamento de políticas públicas de educação. Então, vamos falar aqui um pouco sobre qual que é a diferença entre a base e o currículo. A base, ela orienta a revisão dos currículos. Ela estabelece o objetivo que se espera que os estudantes se alcancem. Ela indica um ponto onde que se quer chegar. Já o currículo, ele é um documento norteador, diz como e por quê. O currículo, ele traça um caminho para a gente chegar até lá. Então, aqui a gente vai ver, né, o professor precisa do plano de aula, né, o PPP da escola, o currículo e da BNCC. E quais são os impactos, né, da BNCC? Ela funciona como uma espinha dorsal no sistema educacional brasileiro, promovendo a articulação dos diferentes segmentos. Aí a gente vai ter, né, os recursos didáticos, currículo, rede, escola, avaliações externas, formação inicial e contínua do professor, concursos e admissões. E ela traz uma grande inovação ao estabelecer as 10 competências gerais, né, que vão servir para nortear, né, os componentes curriculares dos professores. E a Base Nacional Comum Curricular, ele é um documento que define as habilidades essenciais para todos os alunos da educação básica. Então, todos os alunos do país, público, seja ela rede pública, privada, eles deverão conter esses conteúdos. BNCC, currículos estaduais, municipais e particulares, projetos pedagógicos e curricular e o plano de aula. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui, né, sobre as 10 competências da BNCC. Quais são, né, essas competências gerais, né? Vai falar sobre como tratar, né, o aluno ativo, reconhecer a importância da aprendizagem, que reflete sobre e como ocorre a construção do conhecimento. O 2, o pensamento científico, crítico e criativo, né? Ela vai falar do desenvolvimento, do raciocínio, do questionamento, da análise crítica e da busca por soluções criativas e inovadoras. Para desenvolver, né, o aluno, né? No 3, a gente tem o repertório cultural, que propõe um conhecimento de compreensão, reconhecimento da importância das diversas manifestações artísticas e cultural. E a capacidade, né, de se expressar por meio das artes. 4, cultural digital, né, que é reconhecer o domínio do universo digital, né, tão usado em 2019, 2021, durante esse tempo de pandemia, né, serviu bastante, então a BNCC ela visa isso. 5, a comunicação entre crianças e jovens que necessitam entender, analisar criticamente e saber se expressar utilizando uma variabilidade. Para desenvolver, né, o aluno, né? No 3, a gente tem o repertório cultural, que propõe um conhecimento de compreensão, reconhecimento da importância das diversas manifestações artísticas e cultural. E a capacidade, né, de se expressar por meio das artes. 4, cultural digital, né, que é reconhecer o domínio do universo digital, né, tão usado em 2019, 2021,
durante esse tempo de pandemia, né? Serviu bastante, então a BNCC ela visa isso. 5. A comunicação entre crianças e jovens que necessitam entender, analisar criticamente e saber se expressar utilizando uma variabilidade de linguagens é, 6. Trabalho e projeto de vida vai falar sobre a capacidade, né, de gerir a própria vida, estabelecer metas, planejar e prosseguir com com determinação e esforço, como projetos futuros. 7, a gente vai ter a argumentação, né, que destaca a capacidade de conduzir argumentos, discussões ou opiniões de maneira qualificada para debater com respeito às colocações dos outros. 8, o autoconhecimento e o cuidado, né? Vai tratar da capacidade de identificar pontos frágeis e de si mesmo, lidar com emoções e manter a saúde física e mental. 9, a empatia e a cooperação. Ela fala da necessidade de compreender e ser solidário, dialogar, colaborar com todos, respeitando a diversidade social, econômica, política e cultural. E em 10º lugar, né, vai ter aí a responsabilidade, né, e cidadania, que é estabelecer que as crianças e jovens, elas podem ser agentes transformadores da construção de uma sociedade mais democrática, justa, solidária e sustentável. Então, o mundo, ele não é mais o mesmo, aquele modelo, ele não é mais aceito, né? Estão vindo novos caminhos, e a nova BNCC, ela é um deles. Então, todos os professores terão que se adaptar às novas formas de ensino. Elas devem ser trabalhadas durante a educação básica. E as competências, elas são a mobilização do conhecimento como habilidades, né, atitudes e valores para resolver as demandas complexas na vida durante a vida acadêmica. E todo o trabalho das competências ele deve ser articulado com o processo de aprendizagem, né, dos componentes. Então, hoje o professor ele vive em constante transformação. E isso é tudo, pessoal.